E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, hoje a gente vai estar meio que encerrando e daqui pra frente a gente vai ver mais a parte do exercício, nossa parte de quadrilátero, certo? Então hoje nós iremos, vai ser até eu acredito que uma aula até menor, a parte de propriedade dos trapézios, ok? Então, nós vamos estudar as propriedades do nosso amigo trapézio. Primeiro, o que é um trapézio, certo? Trapézio é um quadrilátero onde ele vai ter apenas um par de lados paralelos, ok? Ele vai ter um par de lados paralelos. Independente desse lado aqui ser reto ou não, ele só vai ter um par de lados paralelos. Tranquilo? E o que também a gente pode falar? Todo trapézio ele vai ter uma base menor, certo? E uma base maior. E é muito importante a gente saber o que é a base menor, que é a parte menor do trapézio. Ele é até meio que, como é que eu posso dizer? Meio que intuitivo. E a base maior. Eu preciso saber disso porque quando eu for calcular a área, se eu não souber disso, gente, babau pra gente, certo? Então, base menor, no meu caso aqui é o lado DC, base maior, no meu caso aqui é o lado AB, certo? Os ângulos consecutivos, lados paralelos são suplementares. Isso aqui, gente, é só falando em relação a algumas propriedades que o trapézio vem nos dizer. Então, ele está dizendo que os ângulos consecutivos, ou seja, esse ângulo aqui, ó, mais esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, certo? E eu vou chamar esse ângulo aqui, de beta, ok? Então, isso aqui é um Bzinho. Deixa eu fechar aqui para ficar um Bzinho. Então, ele está dizendo que esses dois ângulos, ó, os ângulos consecutivos dos lados não paralelos, ou seja, esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Ou seja, alfa mais beta, ele vai ser igual a 180 graus. Tranquilo, gente? Aí são ângulos colaterais internos, é isso, certo? Então a gente tem três tipos de trapézios. Três tipos de trapézio. Do mesmo jeito que a gente tem triângulo, a gente vai ter trapézio, certo? Então eles podem ser escalenos, isósceles ou retângulos. O que são trapézios escalenos? Diferente do retângulo que a gente olha para todos os lados deles, a gente vai olhar só para os lados não paralelos aqui, ó. Então, quando eu pergunto o que é um trapézio escaleno, são trapézios que os lados não paralelos deles não são congruentes, certo? Os lados não paralelos não são congruentes. Já o que são trapézios isósceles? São os lados não paralelos, sim, eles são congruentes, beleza? E que é um trapézio retângulo, um dos seus lados não paralelos, no caso aqui, nosso lado AD, ele vai ser reto. Beleza? O ângulo interno dele, ó, vai ser reto. Igualzinho a gente tem no retângulo, só no triângulo, só que aqui a gente vai olhar apenas para os lados não paralelos. Ok, gente? Isso aqui também é bem fácil de a gente perceber. Então aqui isso aqui a gente está falando da altura do trapézio, aqui, ó, que são alguns elementos que a gente precisa saber. E essa altura do trapézio, se você prestar atenção, ele vai dividir o trapézio em um triângulo retângulo e um trapézio retângulo, certo? Geralmente a altura do trapézio é isso. Nós temos as diagonais do trapézio, ok? Então, aqui. Ele está falando aqui que é bem importante a gente ver a altura do trapézio é a distância entre suas bases. Então, ó, eu pego a distância entre as bases, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho a altura do trapézio. Ó, então, já duas informações que eu considero bem importante aqui. A primeira informação é a gente saber quem é a base maior e a base menor. E a segunda informação é saber a altura do trapézio. Ok, gente? Vamos aqui. Mais algumas coisas importantes do trapézio. No trapézio isósceles, o ângulo de uma mesma base são congruentes, certo? Então, no trapézio isósceles, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse, que é a mesma coisa que acontece lá nos triângulos, né? E esse ângulo aqui, ó, vai ser congruente a esse ângulo aqui. Beleza?
E as diagonais também são congruentes, ou seja, o valor numérico dessa diagonal aqui é a mesma coisa que o valor numérico dessa diagonal aqui. Me perdoem o cima, baixo, certo? Não deu para eu formar uma coisinha retinha, não. Beleza, gente? Já no trapézio retângulo, gente, o que é que a gente tem? A gente tem que a medida do lado AD é perpendicular às bases. Isso eu falei a vocês ainda agora, né? E também isso aqui coincide com a altura, não é? Então, ó, isso aqui é uma atividadezinha, eu vou passar para vocês lá no grupo, certo? Atividadezinha. O que eu quero é a gente ver isso aqui, que é exatamente a base média de um trapézio. Gente, vocês lembram o que é um ponto médio? Um ponto médio é um ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Então, a base média é exatamente aquele segmento, ó, que agora foi bem retinho, então é chique, certo? É aquele segmento que vai dividir o trapézio exatamente nos pontos médios dos seus lados não paralelos. No caso, esse N aqui é ponto médio do lado BC e esse A aqui esse M aqui é ponto médio do lado AD, certo? Então, como é que a gente faz para calcular isso aqui, ó? O segmento MN aqui, o valor numérico dele é igual ao lado AB mais o lado CD, ou seja, esse valorzinho aqui mais esse dividido por 2. Só é isso, gente. Certo? Então isso aqui também é bem legal a gente dar uma olhada. Inclusive eu vou explorar em exercício com vocês. A área de um trapézio. Professor, o que é a área? Vamos supor que isso aqui nunca vai ser um trapézio, porque está mais troncho que minha cara. Certo? Que isso seja um trapézio. A área é exatamente isso aqui de dentro, gente, ó. Certo? Isso aqui de dentro. Então, eu tenho que a área do trapézio é a base maior, que é a parte maior do lado paralelo, mais a base menor, que é o lado menor do paralelo, vezes a altura dividido por 2. Então, gente, anote essa expressão, que ela vai ser bem importante para vocês, certo? Então, gente, é isso nossa aula de hoje, certo? Irei passar algumas atividades para vocês lá no grupo. Até semana que vem. Até a próxima aula. Obrigado e tchau, tchau.